Everybody's watching her, but she's looking at you. Dar uma pequena introdução sobre. E o que seria a democracia? A democracia é uma organização social em que o controle político é exercido pelo povo, no caso, pela população. E também é um sistema político em que tem uma livre escolha de governantes, no caso, é exercido pela União e pela escolha dos governantes por votos. No caso, as eleições a um determinado período. Também é um sistema democrático em que abrange vários aspectos organizacionais políticos de um país. Muitos podem até pensar que a democracia ela é um Estado ou até mesmo algo constitucional, mas na verdade ela é uma ordem constitucional. Eleitoral, administrativa e também é um sistema alternativo de grupos governamentais e de oposição, esquerda e direita. A democracia é uma forma de governo que tem como fundamentos e princípios a conjunção de organizações políticas dentro de um sistema social, que prevalece vários aspectos, vários pontos, que ao decorrer do vídeo vocês vão entender isso com bastante ênfase. Que os meus... Aqui um pouco sobre o conceito de democracia, como surgiu. O conceito de democracia surgiu na Grécia Antiga em 510 a.C. E tem um cara chamado Clístenes que ele liderou uma rebelião contra o último tirano. A partir daí, Atenas foi dividida em 10 unidades chamadas demos no caso. Aí, da partir daí criou um novo regime, e esse novo regime passou a se chamar democracia, que significa demo, significa povo, demo é povo, e cracia significa poder, então o poder do povo. Bem, eu vou falar aqui sobre a democracia neoliberal. A democracia neoliberal se baseia num conjunto de medidas políticas e econômicas, ou seja, sempre que eu penso em liberalismo, eu penso em menos Estado, certo? Então, é menos Estado regulamentando as coisas, ou seja, menos imposto, teoricamente falando, é menos imposto, menos embargos do governo a respeito acerca da burguesia, né? Sim, também nesse processo nós temos por exemplo, eu abro para o capital de fora entrar no país, ou seja, eu desestatizo o país. Uma democracia é constituída por um sistema onde a maioria escolhe quem vai governar, correto? Então, quando eu digo que eu tenho uma democracia neoliberal, o povo escolhe um sistema liberal, ou seja, um sistema que permite que o capital de fora entre no país. Também temos a proposta de livre comércio, livre circulação no país. Quando se fala de liberal ou neoliberalismo, nós falamos de menos governo intervindo nas nossas vidas, ou seja, eu não tenho tanta posição imposta pelo Estado, entende? Menos imposto, circulação de capitais, destaque à globalização, a intervenção do Estado em mercado de trabalho. Nós temos isso. A diferença do neoliberal para o liberal é isso. A intervenção do Estado no mercado de trabalho, compreende? Então, um bom exemplo de liberalismo o liberalismo, ele surgiu na Revolução Francesa, certo? Onde surgiram novas ideias, novas concepções de visão do mundo. E a democracia surgiu na Grécia, onde faziam uma assembleia para votar leis e essas coisas. Leis, algo que da maioria escolhia e ficava superior à minoria.
E sempre que a gente fala em liberalismo, a gente tem que pensar para esse lado. De menos Estado, menos estatização de empresas. Liberalismo, a democracia liberal é quando você escolhe, o povo escolhe tal sistema político para o país, entende? Então é basicamente isso. Um pouquinho sobre a democracia social e a democracia liberal. O termo liberdade é um termo que oscila entre dois grandes pontos, entre o ponto liberal e o ponto social, ou seja, de uma democracia socialista. Na democracia liberal, o princípio fundamental é a liberdade individual, ou seja, o Estado é o mínimo possível por não interferir nas relações sociais entre as pessoas e principalmente por não interferir nas relações econômicas. As relações econômicas é dado para a propriedade privada, que é soberana, e também tem a questão do livre mercado. Diferente de uma sociedade socialista, onde as relações sociais e econômicas são decididas em conjunto. O Estado é mais inflado por interferir nas relações sociais e principalmente econômica e controlar aquilo que vai ser produzido e aquilo que vai ser distribuído para a sociedade de acordo com o que ela necessita. Oi gente, meu nome é Clara, eu sou do 2º ano A. Eu vou falar um pouco hoje sobre democracia direta e democracia representativa. Primeiro vocês vão pensar assim, mas caramba, o que é democracia? Democracia é muito esse negócio de governo do povo, povo expressando opinião, remete ideia de governo do povo mesmo. Os sistemas democráticos de governo têm em virtude, tem como base as condições históricas, as quais têm feições menos unitárias. Mas vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre democracia direta. A democracia direta se caracteriza pelo cidadão dar sua opinião. O cidadão fala, o cidadão decide, o cidadão vai lá e faz. Não é representado por uma pessoa eleita, como do próximo que a gente vai falar. É representado pelo cidadão. O cidadão vai lá e expressa sua opinião. Isso se chama voto direto. Na democracia direta, isso se chama voto direto e o cidadão vai lá e expressa sua opinião sem intermediários. Ou seja, não tem ninguém que vai lá e representa, não tem ninguém que vai lá e atrapalha a opinião do cidadão. O cidadão vai lá e fala, falei, caramba. Um instrumento de voto direto é o plebiscito. O plebiscito consiste em apreciar a vontade do povo, expressar o que o povo quer dizer. Existem 3 formas de democracia direta. É o plebiscito, o referendo e iniciativa popular. Plebiscito consiste em apreciar a vontade do povo, expressar o que o povo quer dizer. Existem 3 formas de democracia direta. É o plebiscito, o referendo e iniciativa popular. Aqui no Brasil já aconteceu um plebiscito. Um exemplo foi em 1963 e 1993, que foi a mudança do sistema de governo. Vamos para o outro. O outro é a democracia representativa, que consiste em você eleger alguém para expressar a opinião do cidadão. Os cidadãos elegem alguém para expressar sua opinião. Sem intermediários. O cidadão vai lá, elege alguém e quem foi eleito vai expressar a opinião do cidadão. Depende muito do país democrático e das leis do país. Por exemplo, aqui no Brasil, o voto é obrigatório e lá nos Estados Unidos o voto é facultativo. Então, meio que são opiniões diferentes, são expressões diferentes, são modos de expressar diferentes. Em tese, as opiniões, demandas, interesses dos cidadãos são representados pelos políticos eleitos
No caso, em parlamentos, assembleias, câmaras e outros, que eu esqueci o nome. Foi isso, muito obrigado. Bom, eu vou falar sobre a democracia no Brasil. A democracia no Brasil foi interrompida durante vários momentos na história. Podemos mencionar a República Nova, instaurada em 1946, como volta da democracia no Brasil, que se estendeu até 1964. Segue-se a ditadura militar, que foi onde as pessoas foram perseguidas por não aceitarem o totalitarismo do governo brasileiro, que era regido pelos militares. Depois de 20 anos de ditadura militar no Brasil, o país passava por uma crise econômica, social e política, que por sua vez pode vislumbrar um sistema democrático com a prestação de uma nova Constituição, a qual contemplava a liberdade de direito e igualdade social. Mas, como bem sabemos, isso não é totalmente verdade, porque a democracia do Brasil não existe totalmente, porque ainda há muita corrupção e desigualdade social. Então, eu queria finalizar esse vídeo com uma música de Gabriel Pensador, que ele fala e retrata justamente sobre isso. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada e prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China. E as empresas, os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado pra senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação é alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o piso, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago a conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega! Bom, agora
gostaria de finalizar agradecendo a sua atenção, professor, e a paciência. Muito obrigada, e esse foi o nosso trabalho.